Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O primeiro. Nunca pare de lutar. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Jesus. Não pare de lutar, igreja. Lute pela tua família. Lute pela tua salvação. Lute. Você não pode parar. Deus, ele não conta com covarde. Você não pode desistir. Soldado precisa estar de pé. Soldado precisa se posicionar. Aleluia, para guerrear. Nós estamos todos vivendo uma grande batalha no reino espiritual. Aleluia. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que arraiza a ingratidão. Se alguém está assim, presta muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Oh, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Não pare, não retroceda. Deus, ele conta contigo. Deus, ele conta contigo. Tem escape de Deus, tem descanso, tem cura. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de te fazer olhar para trás e querer desistir. O que é que tem tentado fazer você desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. O cansaço, o desânimo, logo após uma vitória. Com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que arraiza a ingratidão. Se alguém aqui está assim, presta muita atenção, escute, ouça o que vem do coração de Deus.
em tempos de guerra. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, ela vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. A cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. O nosso descanso não é aqui. É o lugar que o Senhor foi preparar para você. Ele não te deixou órfão. Não recua, não retroceda, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concretizar ela na tua vida. Você entendeu o que foi cantado aqui nessa noite? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Enquanto você está guerreando pelos teus, pela tua vida, pela tua família, Deus, Ele está cuidando de tudo para você. Ele está trazendo alívio, cura. Ele está trazendo recompensa. Ele está cuidando de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tranquiliza o seu coração. Tranquiliza o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Ele é o Deus quem tem poder de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Essa canção é para alguém que está aqui nessa noite. Escute o que o papai manda te dizer. Aleluia. Mais uma noite sem dormir, cansada de manter as aparências. Teu sorriso está vazio, já não disfarça as evidências. Já sem forças pra orar, as lágrimas rolando em teu olhar. Desabou ao chão quase sem pulso o coração. Deus manda te dizer: desabafa a alma, não te desespere, tenha calma. De novo você voltará a sorrir. Vem notícia boa por aí. Eu sei que no seu peito existe uma dor, mas não desista, por favor. Eu, Deus, falo contigo, te renovo o seu abrigo. Eu me levanto agora em teu favor.
Eu sei que vai doer, vai se desesperar, mas eu provo a quem ama antes de aprovar. Permito as feridas antes de curar. Sinta minha presença e te abraçar. Eu sei que em meio às guerras o desejo é parar, mas permito esquecimento antes de te consolar. Descansa e confia, eu estou a trabalhar, pois no anonimato eu te darei dupla honra. Vai se desesperar, mas eu provo a quem amo antes de aprovar. Permito as feridas antes de curar. Sinta minha presença e te abraçar. Eu sei que em meio às guerras o desejo é parar, mas permito esquecimento antes de te consolar. Descansa e confia, pois estou a trabalhar, pois anonimato eu te darei dupla honra. Eu sei que vai doer, vai se desesperar, mas eu provo a quem amo antes de aprovar. Permito as feridas antes de curar. Sinta minha presença e te abraçar. Eu sei que em meio às guerras o desejo é parar, mas permito esquecimento antes de te consolar. Descansa e confia, pois estou a trabalhar, pois no anonimato eu te darei dupla honra. Eu te darei dupla honra. Eu te darei dupla honra. Aleluia, Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia comigo. Abra no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 17. Libera seu coração para Deus trabalhar. Deixa Ele te curar, te visitar, te consolar, preencher teu coração e saia daqui nessa noite diferente. Saia daqui cheio da presença dEle. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim. 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Pois foi e fez segundo a palavra do Senhor e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. E então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. A chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Eu quero ler ainda o versículo 24, que diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender o contexto aqui. A Bíblia diz que o profeta Elias viveu no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias no reino do norte, né? Houve uma divisão naquele tempo, o reino se dividiu em dois, e Judá era o reino de sul, com a capital ali em Jerusalém. Israel era da parte do norte, na capital de Samaria.
E a Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal do profeta Elias, a não ser que ele entra misteriosamente na história. Ele já entra no contexto aqui, já Deus já está falando com ele. Ele já entra no contexto já profetizando e não era coisas agradáveis. Ele já entra no contexto aqui falando algo da parte de Deus. E o que nós podemos entender que Deus era na vida do profeta Elias. Elias profetizou numa época muito difícil na história do povo de Israel. Difícil porque a Bíblia diz, no ponto de vista religioso, estava vivendo as cidades, o reino naquela época estava vivendo uma grande guerra. Eu posso dizer isso no âmbito não só terreno, como no âmbito espiritual. Porque a Bíblia diz que o rei Onri, ele procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. E sempre que alguém fazia isso e queria estabelecer alguma relação, ele entregava algo que era precioso, né? Ele abria mão de coisas que eram preciosas, abria mão de particularidades, abria mão ou entregava a filha ou filho em casamento e passava a cultuar os deuses. Isso era quando um rei fazia aliança com o reino vizinho e ele se entregava a alianças religiosas, isso significava que eles eram de confiança. Então isso era muito comum acontecer. E o povo de Israel, ele tem um desvio de conduta muito grande. O povo de Israel, ele não tem tanta firmeza, nem tanta estabilidade. Embora eles andem vendo os milagres, embora eles vejam os milagres que Deus estão vendo, palpáveis e visíveis, eles tinham muita dificuldade de ter essa estabilidade, de ter essa firmeza. Não era um povo firme, era um povo instável. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam a Baal, outra hora eles abriam mão de adorar a Baal, fazia sacrifício, se humilhava, se arrependia e voltava a adorar a Deus. Era um povo instável espiritualmente falando. E Elias, ele é convidado a profetizar nessa época, numa época de divisão, né? Difícil na história religiosa. E é interessante que o reino agora do norte havia alcançado a melhor posição no âmbito econômico daquela época. E isso é interessante porque o desvio de conduta não é somente por causa do âmbito religioso, mas é também por causa do âmbito social e econômico. E Elias agora está profetizando. E uma das coisas que era mais complicada naquela época, o povo era plantador, o povo tinha costume de cultivar. Agora Elias aparece aqui no capítulo 17, ele é tisbita dos moradores de Gileade. A temática, a biografia e a história de Elias se resume no primeiro versículo que diz que ele era tisbita dos moradores de Gileade e ele se levanta para profetizar, somente. Não precisa se saber mais, não tem genealogia de Elias, não fala que o pai dele era profeta, que a mãe dele era profeta, ou que o pai dele era sacerdote. Aqui nós não vamos encontrar esse contexto. Pode ser que algum historiador curioso saiba a respeito da genealogia de Elias, mas aqui na Bíblia o que nós vamos encontrar é apenas esse primeiro versículo. Agora um homem que não tem muita história, aqui não se conhece muito sobre ele, ele já se levanta e ele olha para Acabe, no meio de uma relação socioeconômica e religiosa, e num contexto turbulento de idolatria, onde Onri casa-se Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e esse casal eles traz para dentro de Israel a adoração a Deus de Baal. Deus, ele sempre vai abominar rituais sacrificiais onde o corpo da mulher é induzido à prostituição. Deus de Baal, ele não era só um Deus místico, onde as pessoas matavam ali às vezes crianças, onde as pessoas se cortavam, mas era um Deus também voltado à prostituição. Era um Deus mau e era conhecido também por ser o Deus da chuva. Agora Elias, ele chega num contexto sem história nenhuma e ele se levanta para profetizar e ele vai na ferida do povo. Porque sem água, como é que você faz alimento? Você se banha, você lava, você planta. Elias, ele chega e ele toca na ferida. E ele vai logo profetizando, dizendo, olha, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá sobre a terra. Olha só. Nestes anos, se não for segundo a minha palavra.
Elias, ele não vem tentando negociar valores. Elias, ele não vem tentando fazer com que haja, evangelista Norma, uma conversa amigável. Elias, ele não está tendo uma conversa amigável, ele não está negociando valores que são do reino espiritual com o reino da terra. Elias não está negociando valores de Deus com valores socioeconômicos. Elias não está negociando a sua chamada. Elias não está negociando aquilo que Deus ele entregou. Quantas pessoas hoje estão deixando de ser o que eram, foram chamados para servir a Deus com excelência, estão corrompendo o valor por causa do dinheiro. Quantas pessoas estão se corrompendo, estão se vendendo, estão se trocando. Agora Elias, mesmo vendo que o estado socioeconômico é um dos melhores, nessa época que mesmo ele vendo isso, ele profetiza e ele diz, não vai chover. E está determinado, e a Bíblia diz que Deus olha e fecha os céus. Os céus se fecharam, não houve chuva, não houve orvalho. E esse aqui é o auge da carreira desse homem. E podia-se dizer aqui de passagem que foi a profecia das profecias. E agora era a hora dele ter agenda em tudo quanto é lugar, sair para poder pregar, todo mundo aclamar e dizer, o profeta Elias, chama Elias para orar, chama Elias para poder orar, chama Elias para orar por mim, chama Elias para profetizar. Esse é o ápice da chamada, porque ele já chega profetizando e Deus realiza. Só que no momento que Deus ele fecha os céus, a palavra de Deus para Elias não é um ápice de aglomeração ou multidões. A chamada de Elias se resume nisso, retira daqui e se esconde. Deus ele não estava dizendo para Elias, acabou sua chamada, encerrou sua carreira, guarda a sua fé. Mas Deus estava dizendo, Elias, você chegou já profetizando, agora eu preciso resguardar a tua vida. Porque tem momento que a gente quer ápice, mas a gente tem que entender que Deus, ele tem momentos em particulares para tratar com cada um de nós. E Elias, ele chega nesse ápice aqui de profetizar e achar que, quem sabe no seu coração, ele achou que ia andar muito, e como ele andou. Só que de primeiro momento, a ordem de Deus, a palavra de ordem para Elias era, se esconde. E se esconder não é morte. Se esconder, aqui é questão de preservar, não é questão de acabar, não é questão de destruir. Deus está dizendo, se esconde, porque eu preciso preservar a sua vida, eu preciso preservar o seu ministério, você ainda precisa aprender. Deus estava chamando Elias para viver, aleluia, uma fase não só de amadurecimento espiritual na sua chamada, mas fase de relacionamento, fase de identidade, fase onde os céus iam se abrir para ele, fase onde ele ia aprender a viver na dependência de Deus. Porque até aqui ele não tinha ainda, pelo menos não é falado aqui. E Elias, ele vai segundo a ordem de Deus e ele se esconde no ribeiro Querite. Eu gosto muito de nome. E essa palavra, Querite, pode ser torrente de Querite ou ribeiro de Querite, significa colocar no tamanho certo, abaixar, diminuir a estatura ou deixar por igual. E o grande projeto de Deus ao mandar Elias para o Querite, como eu falei para vocês, não era acabar com a chamada nem com o ministério. Era preparar Elias para que ele ficasse no tamanho que Deus queria que ele estivesse. Nem mais e nem menos. Era dentro do limite estabelecido por Deus. Deus, ele tem estabelecido um limite para cada um de nós. Deus, ele tem um limite estabelecido para a tua família. Deus, ele tem um limite estabelecido para você. Agora, a grande pergunta para nós nessa noite é, será que nós queremos viver dentro dos padrões e limites estabelecidos por Deus para mim e para você? Deus estabelece limite. Deus estabelece propósito. Deus estabelece padrões para mim e para ti. As coisas de Deus, elas nunca foram bagunçadas. Desde Gênesis, lá o começo, você vai ver Deus estabelecendo o limite. Qual era o limite? Olha, Adão, você pode tomar conta de tudo, mas aqui, nessa árvore bem aqui, da árvore da vida, você não toca. O que era isso? Limite. E o que ele faz? Quebra o limite. Sai de dentro do padrão que foi estabelecido por Deus. Sai de dentro do limite estabelecido por Deus.
Porque dentro da concepção humana, o limite estabelecido por Deus para mim e para você parece que não é suficiente. E nós estamos naquela questão de sempre querer mais, não é suficiente. Você pede a Deus esse copo de água, Ele te dá esse copo de água. Aí você diz para Deus, Deus me dê esse copo de água, porque se o Senhor me der esse copo de água, eu não quero mais nada. Aí Deus vai lá e te dá, e aí você começa a pedir outras coisas. Mas você acabou de dizer para Deus que não pediria mais nada, que não ia querer mais nada. Nós temos dificuldade de estabelecer relações, temos dificuldade de estar dentro do limite estabelecido por Deus. Agora Elias vai para estar dentro desse limite. E a Bíblia diz que ele bebe da torrente e os corvos levam alimento para ele ali, ele é sustentado. Só que é interessante que Elias, ele libera uma palavra dura. Ele diz, não vai chover e não vai cair orvalho. Então, mediante essa palavra, nos anos seguintes, ninguém conseguiu plantar, ninguém conseguiu beber, porque a água acabou, não tinha água. E a água que tinha também se secou. Aleluia, tem pessoas que têm essa dificuldade, vai usando o que tem até acabar, mas tem um momento que a fonte esgota, e aí você tem a necessidade de buscar novamente na fonte. Aleluia, você tem a necessidade de voltar e buscar novamente aquilo que se perdeu. Tem pessoas que já têm essa dificuldade de voltar lá e buscar aquilo que acabou. Só que Elias, ele libera a palavra para o povo e ele diz, não vai chover, não vai cair orvalho, o povo está sofrendo, o povo está sem água, o rei, aleluia, Acabe era ruim, Jezabel era pior ainda, o povo está vivendo sobre jugo, o povo está vivendo debaixo de maldição, o povo está adorando postes ídolos, o povo está adorando e fazendo rituais ali, se cortando. Imagina que a Bíblia diz que o povo se cortava, principalmente quando Elias volta no cenário aqui, ele vai ter um encontro com Acabe em cima do monte. A Bíblia diz que os profetas de Baal, eles se cortavam e eles clamavam ao Deus de Baal para que ele mandasse chuva, e Baal não atendeu, ele se cortava. Agora você imagina anos e anos de seca, anos e anos de escassez, o povo sofrendo, o povo gemendo, o povo sofrendo dificuldade, e alguém estava dizendo, adora Baal, oferece sacrifício a Baal. Quem sabe deram seus filhos, deram o último alimento, deram tudo que tinha de precioso para Baal, e Baal nem para atender e para mandar chuva para o povo. Elias profetizou e houve uma desordem no reino da terra. O reino celeste continua organizado, nunca deixou de ser organizado, mas há uma desordem na atmosfera terrena. Há uma desordem porque quem tinha deixa de ter, quem tinha posições perde a posição, porque à medida que a água se acaba, que o alimento se acaba e você não tem condição de produzir, as pessoas viviam da produção, as pessoas viviam do que plantavam naquela época. À medida que você não tem condição mais de plantar e seu sustento vem daí, você não tem para onde ir, não tem o que fazer e a pobreza chega. A partir do momento que o sustento, o seu meio de sustento é tirado de você, você não tem mais para onde correr. A água secou, a fonte secou, os rios secaram, e Elias está tranquilo no ribeiro de Querite, direcionado por Deus, bebendo água e comendo ali alimento que foi mandado por Deus. É bonito, né? Que maravilha de Deus. Só que chega um momento que Deus, ele faz jus e faz menção à própria profecia de Elias e falou, você já teve momento de dependência demais, agora é momento de você sentir na pele o que o povo está sentindo. Porque é fácil eu falar de um problema sem eu entender. É fácil eu falar da dor do outro e dar palpite sem eu estar vivendo, sem eu estar passando. Enquanto o povo estava sofrendo, Elias estava tranquilo, comendo e bebendo. Para Elias a fonte não tinha secado, para Elias o alimento não tinha acabado. Deus estava sustentando ele. Mas a Bíblia diz que por um determinado momento a fonte secou porque não chovia sobre a terra. E ele vai viver agora o que ele profetizou. E é interessante que viver a história dos outros é mais fácil do que a gente viver aquilo que foi liberado pela boca da gente. E é por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras, não que o que Elias fez ou falou que está errado,
Mas tem momento que nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque vai gerar um efeito. E o efeito, ele sempre vem. A gente pede, Deus, trata meu marido, mas para Deus tratar seu marido, Ele vai tratar você também. Deus, trata com meu filho, trata com minha filha. Para Deus tratar com teu filho e com a tua filha, Ele vai tratar você também. Nós temos que ter cuidado e entender que a palavra que é proferida, aquilo que nós pedimos a Deus, sempre tem uma reação no reino espiritual e no reino aqui terrestre. Elias não tinha sentido isso ainda, porque ele estava vivendo debaixo do cuidado de Deus. Mas Deus está dizendo, eu vou cuidar de você, mas você precisa sentir um pouquinho o que o povo está sentindo. Porque você precisa falar e entender o que você está falando. Falar sem entender é muito complexo, mas ele fala e ele precisa viver aquilo que ele falou. E Elias sai daí e o Senhor fala para ele novamente, Elias, agora você pega, desce para Sarepta que pertence a Sidom e fica ali. Porque eu já ordenei uma viúva que te dê comida. E agora, conhecendo o histórico e a fama de Elias, ele vai para dentro da caverna, ele rasga o verbo para Deus, ele diz, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, e querem tirar. Ele é um profeta melancólico, ele é alguém que se coloca ali, bem no centro ali, sabe? Ele é alguém que ainda deixa a vaidade falar. Então, conhecendo essa fase de Elias aqui dentro da caverna, e o relacionamento, a conversa que ele teve com Deus, Deus olha para Elias e diz assim, não mataram todos os profetas, não, meu filho. Se levanta daí. Ele achava que ele tinha sido o único a ficar. Só que conhecendo esse histórico de Elias, eu imagino que Elias pensa que dentro do seu intento humano, que a viúva era rica. Ah, Deus ordenou uma viúva rica para cuidar de mim, eu vou chegar lá, tem tudo do bom e do melhor. E está tranquilo. Quem aqui não pensa assim? Vai lá na casa da Nice, porque eu já ordenei a Nice cuidar. E aí você vai com as melhores intenções. E aí chega lá, ela vai cuidar de você, mas ela vai cuidar de você da forma que ela pode. Mas nós queremos que ela cuide de nós da forma que nós queremos. Esse é o problema do ser humano. Elias, ele se levanta e ele vai. Imagina o que Elias não pensou. Isso aqui é o que estou falando, não está aqui. Mas conhecendo o histórico de Elias, ele vai para Sarepta e quando ele chega lá, o contexto é totalmente diferente. Quando ele chega à porta da cidade, ele já encontra uma viúva catando lenha. E aí, olha só, ele todo pomposo, ele nem conhece a história da mulher, não pergunta quem ela é, se é bonita ou se é feia, já vai dando ordem, dizendo, ei, traze-me, eu peço a ti uma vasilha de água. Que maravilha, né? Ele chega e ele já chega ordenando. E agora, essa mulher vai buscar a água, e eu imagino que era a última água que ela tinha também, dentro do contexto. E ela vai buscar água, e quando ela está indo buscar água, ele já grita e diz assim, traz pão também. Ele é um profeta folgado. Traz água, e quando ela vai, ele já grita, traz pão também. E ela volta entristecida porque diz, né, a água ainda podia dividir, dar um pouquinho para você, mas agora complicou. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não estava dizendo que Deus era dela. Tão certo como vive o teu Deus. Ela estava direcionando a palavra para Elias. Tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada cozido. Eu tenho somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite de botija. Para quem já morou no Nordeste ou veio de lá, tem um negócio que não acaba lá, meu amigo. É farinha. Farinha e farinha. Eu morei lá, tive o privilégio de morar lá. Nas casas pode faltar o que comer, mas farinha tem de quilo. Pois é de quilo. Nem o pessoal, você vai embora, o pessoal ainda te dá farinha para levar. É sério. E é interessante que não tinha nada, mas tinha farinha na casa dela. Eu acho que ela é nordestina, essa mulher bem aqui. E aí tinha farinha, e ela volta dizendo assim, olha, eu apanhei 2 cavacos, eu vou preparar o resto da comida para mim e para meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Ela já tinha determinado um futuro.
Ela já tinha determinado o que ia acontecer. Eu e meu filho vamos morrer. A gente vai comer o que tem. E depois de comer o que tem, já não tem mais nada. Não tem chuva, não tem esperança. Não tem expectativa. Nós vamos morrer. Agora você imagina o quanto isso deve ter sido pesado para aquele profeta. De ouvir. Meu Deus, olha a situação, como é que ela está. Olha a situação, como chegou. Porque quando ele libera a palavra, ele achou que ia atingir Acabe, ele achou que ia atingir Jezabel apenas, mas atingiu toda uma nação. E agora ele está sentindo na pele dele o que aquela mulher está sentindo. Deus não fez só a torrente secar. Deus fez com que ele ouvisse e visse com os próprios olhos a situação como ela estava acontecendo. Aqui não foi o que contaram. Ele estava vivendo. Ele estava presenciando a situação como ela era. E a Bíblia diz que nesse momento Elias olha para ela e diz: olha, se eu liberei uma palavra dizendo que não pode chover, eu posso liberar uma palavra sobre a tua casa, não temas, e vai e faz o que eu te disse, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois você vai fazer o mesmo para o teu filho. Essa mulher, ela podia ser rixosa, sabe aquela mulher problemática e dizer: você é muito folgada, estou dizendo que eu vou morrer com meu filho, que é a última alimentação, tu quer a última água que eu tenho, que é o último pão que eu tenho, e ainda quer que eu faça para você primeiro, para depois eu comer com meu filho. Ela podia reclamar, ela podia se queixar, ela podia brigar, mas o posicionamento da mulher sábia é totalmente diferente. Ela ainda não teme a Deus, mas ela obedece. E olha só, ela vai, e a Bíblia diz, olha só que Elias, ele já libera uma palavra seguidamente, dizendo: tu entra, faz o que eu estou lhe ordenando, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor derrame a chuva sobre a terra. Ela creu, ela recebeu, e a Bíblia diz que ela, ao receber essas palavras, ela entra e ela faz conforme o profeta ordenou, e assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. A obediência não é só dizer eu recebo palavra profética. A palavra profética, ela é seguida de obediência. A Bíblia vai dizer: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então é seguido. Primeiro você faz a sua parte e depois Deus faz a parte dele. Mas nós queremos as palavras proféticas e queremos que elas aconteçam na nossa vida sem antes nós fazermos a nossa parte. Não tem dúvidas no coração dessa mulher e também não tem espírito de desobediência. Ela se levanta e vai e faz conforme a palavra do profeta, porque ela creu e recebeu em seu coração. A Bíblia diz que da panela a farinha não se acabou e o azeite também não cessou. E o azeite era muito interessante naquele tempo, porque embora as pessoas não tivessem água, o azeite servia para fazer sabão, para poder fazer comida, para poder acender fogo, para poder curar algumas enfermidades, para poder passar sobre... O azeite naquela época era valioso. Então Deus estava trazendo a prosperidade, ainda que momentânea, ainda que para sanar o problema dela momentaneamente, Deus estava resolvendo o problema dela. Não era algo que era definitivo, mas era algo que ia sanar a dificuldade dela por um momento. E a Bíblia diz que ela está bem, está vivendo bem, ela e a sua casa. E depois disso o filho daquela mulher adoece. E a doença se agrava tanto ao ponto do filho dela morrer. Ela se levanta e vai até Elias e diz para Elias: o que foi que eu fiz contra você? Te dei do meu pão, te dei da minha água. E aí agora você vem para minha casa, expõe o meu pecado e faz com que o meu filho morra. Ela vai dizer isso claro. Você vem a mim para trazer à memória o meu pecado, a minha iniquidade, e matar o meu filho. Ela sabe que a consequência do pecado é a morte. Ela está declarando isso com os lábios dela. E você lembra que lá no início ela não falou meu Deus, ela falou teu Deus. A providência não era a salvação. Deus estava tratando aquela família. Elias olha para ele e diz: dai-me o teu filho.
E isso aqui é mais complexo e doloroso ainda, porque como é que a gente já tem dificuldade de dar algo para a gente que é nossa em vida? Se a Norma chegar e dizer, Raquel, me dá a Sofia, eu vou dizer, não dou, minha filha, a única que eu tenho. E aí depois que morre, você quer chorar seu luto, você quer enterrar, você quer ter um local para fazer um memorial, e Elias está olhando para ela e dizendo para o filho dela que já morreu, já não existe. Ela está com o filho nos braços, chorando, e Elias está dizendo, me dá o teu filho. Me dá o teu filho. E ela não dá. A minha tradução diz, tomou dos braços dela. Tomar é pegar a força, sabe? Quando a pessoa não quer dar, Elias toma a força, o filho, leva para cima o quarto onde ele mesmo se hospedava e deita em sua cama, e a oração de Elias vai ser, Senhor, meu Deus, até esta viúva com quem me hospedo, afligiste-a, matando-lhe o filho. Essa aqui não é a oração de quem não conhece o Deus quem serve. Essa aqui é a oração de quem conhece o Deus a quem serve. Elias está dizendo, você afligiu até a viúva, afligiu a mim no ribeiro, ouviu a minha palavra que foi liberada, afligiu a nação e afligiu a viúva que o Senhor mesmo levantou para poder cuidar de mim. Que é isso que fizeste. E aí Elias se estende 3 vezes sobre o menino, clama ao Senhor e diz, Senhor meu Deus, eu te peço, rogo, faça a alma deste menino voltar a entrar nele. O Senhor atende a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe o menino agora do quarto e leva de volta para aquela mãe e diz, olha aqui, teu filho está vivo. E somente depois daquela criança ressuscitar, a salvação chegou naquela casa. Porque antes ela diz, o teu Deus, agora ela está dizendo, eu vejo que tu és homem de Deus e que a palavra que está saindo da tua boca é verdade. Isso aqui é a confissão de quem recebeu, mas não creu ainda. Eu recebo, mas não creio. Eu recebo, mas tenho dificuldade de aceitar. Eu recebo, mas ainda tenho a dificuldade, a dureza operando no meu coração. Eu recebo, mas a incredulidade ainda está me cercando. Eu recebo, mas ainda tem coisas que eu tenho dificuldade de me livrar. Entenda, Deus enviar providência não significa que Ele estava liberando aquela mulher de fazer aquilo que era necessário. Alguém que diga, Deus está me abençoando, então é porque Deus está provando. Deus está me abençoando e me prosperando, é porque Ele me ama. Sim, Ele te ama, mas as bênçãos e prosperidade não significa que Deus, Ele abre mão de processo. Deus, Ele não abre mão de tratamento. Seja próspero ou não, se Deus Ele precisar tratar, você pode ser o homem mais rico da face da terra ou não, Ele vai tratar. Ela disse, teu Deus, e agora ela está dizendo, agora eu reconheço que tu é um homem de Deus. Anteriormente ela não fala isso, e somente depois do Senhor tratar com ela, é que ela vai reconhecer. E eu ainda quero trazer algo para você entender aqui dentro desta palavra. A respeito da covardia muito grande desse profeta. Que ele foi capaz de entrar dentro daquela casa, pedir água e comida para aquela mulher. Mas ele foi incapaz de falar do Deus do céu para ela. Porque somente depois é que ele vai orar. Somente depois é que ele vai falar. Somente depois é que ele vai ser reconhecido como homem de Deus. A palavra que foi liberada não fez dele um homem de Deus. O azeite, a farinha da botija, pastor, não fez Elias um homem de Deus. Ele até então era o teu Deus, o teu Deus te usa. Até então era Deus quem usava Elias. Mas somente depois que a salvação e a ressurreição acontece ali dentro da casa, Elias é conhecido como homem de Deus. As nossas atitudes nos diferenciam dos demais. Será que você tem se portado como um homem ou como uma mulher de Deus por onde você tem passado?
Será que você tem deixado marcas na vida de pessoas como homem e como uma mulher de Deus? Falar é lindo, estar aqui na igreja é lindo, servir a Deus é lindo, mas nós precisamos colocar essa palavra aqui, ó, que tem sido lida e pregada constantemente em prática. Se você não executar aquilo que você tem lido, se você não colocar em prática essa palavra na tua vida, se você não se esforçar para vivê-la, vai ser inútil o tempo que você tem gastado. Vai ser inútil o tempo que você tem gastado. Deus faz com que Elias vai do ápice do profeta a viver a palavra. Elias, você não pode só falar, você precisa viver. Era isso que o Senhor estava ensinando para Elias. Eu preciso te colocar dentro do limite. Qual é o limite, Senhor? Você precisa viver aquilo que você fala. O maior testemunho que você pode dar para alguém é você viver aquilo que você tem pregado. O maior testemunho. Será que onde você passa, você tem deixado essas marcas? Você tem levado vida ou você tem levado morte? Porque de primeiro momento esse homem aqui está angustiado dizendo, Senhor vem afligir. Você sabe o que é aflição, afligir? É você ferir alguém. A pessoa está viva e você continua ferindo. Ela está sentindo dor e você continua ferindo. Elias entende que ele, de início, era um profeta que trazia aflição. As pessoas que estavam perto dele eram afligidas. Mas, por fim, ele entende que ele ainda é um homem de Deus. Ele não deixou de ser um homem de Deus. Servir a Deus não é uma vida de facilidade, como eu já disse tantas vezes. Servir a Deus não nos inibe de passarmos dificuldade, adversidade. Ah, eu sou servo de Deus, então Deus não vai me afligir. Pelo contrário, ser filho e ser filha de Deus não nos inibe de passar processo, mas pelo contrário, a diferença está em que você está passando processo e Deus está contigo. Ele não abre mão de você. Ele vai cuidando da tua alma, Ele te dá a estrutura de suportar mais um pouco, Ele te levanta e Ele te ajuda. Você não está só. Se coloca de pé e deixa eu orar pela tua vida. Você precisa ser a carta que o mundo, teu vizinho, teus parentes vão ler. Vem orar, pastor Josué. Você precisa ser essa carta que o mundo vai ler. Alguém está olhando para a tua vida, está dizendo, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E alguém está olhando para você e está dizendo, olha, diz que é crente, não é crente nada, precisa mudar. Tem algumas atitudes que não condizem com o evangelho. Nós somos a carta que o mundo vai ler. Que nós venhamos nos posicionar e entender que Deus, Ele conta com você. Aleluia. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu